Então, aqui continuação, tá, da leitura aí do livro de Gênesis. Paramos então no vídeo anterior, no verso 29 do capítulo 1 do livro de Gênesis. E eu quero corrigir uma coisa que eu disse, né, no vídeo anterior. Enfim, deveria ter revisado o vídeo antes de liberar, não. Mas enfim, cadê? Deixa eu achar aqui, tá? Não era pra ter acontecido isso não. Deixa eu fechar aqui o dicionário. Foi no verso... Cadê? Agora eu não lembro aqui. Enfim. Foi no verso... Deixa eu achar aqui que eu mostro. Aqui, ó, no verso 25, tá? Que eu acabei dizendo lá, plural não. Essa palavra hebraica aqui, ela tá no singular. É, sim, no feminino, só que no singular, não plural, tá? Enfim. O que acontece? Eu meio que tenho dificuldade de gravar algum vídeo. Então, eu fico pensando, tipo assim, na minha mente, já meio que, né? Com a expectativa assim, nossa, alguém vai me interromper aqui, não vai ficar legal. Então já fica essa preocupação e aí eu vou tentando às pressas para poder conseguir gravar algum conteúdo. Então às vezes eu acabo, como que eu posso dizer, tropeçando nas palavras e a mente dá uma bugada. Ainda mais porque eu não faço roteiro, entendeu? Então acho que isso é fica um pouco mais difícil mesmo, mais fácil aí de... Mas foi um erro tão bobo que depois que eu liberei, né, o vídeo, aí eu olhei e falei, vou assistir um pouquinho pra ver, né, se eu não disse alguma bobagem. Enfim, que às vezes eu acabo dizendo algo que necessariamente, como que eu posso dizer? Eu não quero dizer, tipo, dar um bug, eu digo algo errado, enfim. Não estando totalmente, né, com um foco ou a concentração no que estou fazendo no momento, pelos seguintes motivos que eu já citei. Tenho dificuldade de acabar gravando um novo conteúdo, tá? Enfim, essa palavra aqui, ó, vida, né, que tá no feminino, no singular, por favor, não no plural. Eu errei lá no vídeo anterior, tá? Então eu não iria excluir, não vou excluir o vídeo, claro. Então, só estou me retratando aqui, tá? Neste vídeo. Lembra lá, gente? Isso foi um erro tão bobo. Nossa, enfim. Falta de atenção mesmo da minha parte. Porque eu já expliquei para vocês sobre esse it, né? Que aparece lá na palavra, na primeira expressão hebraica, da Bíblia hebraica, que é a expressão Bereshit, ou na palavra Reshit, né? Reshit, que está no feminino singular, é claro, então esse it dá esse feminino e no singular. Do hebraico é ot. Você geralmente vai encontrar assim. No caso, vai encontrar a letra Vav, que você conhece assim, ou Uau, que é o nome original dessa letra, e a letra Tal, né? No final aí de alguma palavra hebraica que vai dar então que o plural, ok? Feminino. Já o singular feminino é it, ou simplesmente o y e o t, entendeu? It. Aí, o feminino plural, não, desculpa, plural não, singular, tá? Desculpa aí. Singular, entendeu, né? Ok. Então, aqui, vou mostrar pra você. Vou pegar aqui a canetinha. Aqui, ó, é vida no feminino, sim, e no singular, ok? Inclusive, é a pronúncia, tá? Dessa palavra hebraica aqui, ó, Hait, tá? Que quer dizer vida, vivente, no feminino, presta atenção. Essa é o nome daquela letrinha, Het ou Hait, que você conhece da Bíblia aí, enfim. Deixa eu dar uma pausa aqui por conta do barulho.
Oh, desculpa aí, eu fiz alguma atrapalhação aqui. Enfim. Então, continuando aqui. Desculpa aí, tá vendo? Essa letrinha, quer dizer, desculpa, letra não, essa palavra aqui hebraica, Rait, não é plural não, tá? É singular, feminino, sim, feminino, ok? Vida, vivente, enfim. Entendeu, né? Então aqui, ó, literalmente fica aqui no hebraico, né? Uma citação muito assim, tipo assim. Aqui na nossa Bíblia tá como animais selváticos, né? Aí, no caso aí, ó, tá no plural, animais selvagens, né? Aqui eles colocam a palavra vida como animais, né? A palavra hebraica rai ou rait, que é essa aqui, ó, deixa eu trocar aqui a cor, que é essa palavra aqui, ó, raite, eles colocam ela, traduzem aqui na nossa Bíblia em português como animais, tá vendo? E a palavra hebraica aqui, ó, aretes, eles colocam ela como selváticos, mas essa palavra aqui significa literalmente terra, essa palavra aqui significa vida. Então, deu para entender, né? Bom, enfim, continuando aqui, olha só. Então, você entendeu, né? A palavrinha Hait, do hebraico, vida no plural, feminino, desculpa, eu falei errado de novo. Que doideira. Enfim, a palavra, aqui não tá plural não, tá? Singular. A palavra Hait, do hebraico, feminino, singular, essa aqui, tá ok? Essa palavra aqui. Aqui nós temos a palavra aretes, que significa terra em hebraico, literalmente. E temos aqui a letrinha rei ou rai, que vai funcionar aqui, ó. Tá vendo essa letrinha aqui, ó? Rei ou rai, que ela vai funcionar como um artigo ou como uma preposição. Geralmente ela vai funcionar muito como artigo, né? Pode ser um artigo definido ou um artigo indefinido, enfim. Aqui, se a gente for ver aqui, literalmente, no hebraico vai ficar tipo assim, ó. Vida a terra, ou vida, enfim, ou vida da terra, ou terra da vida, alguma coisa assim. Então, isso aqui, para quem for ler, vai ficar assim meio confuso. A pessoa vai falar, como assim vida da terra, ou vida a terra, ou a terra viva? E aí, na Bíblia em português, aparece como animais selváticos, tá vendo? Segundo a sua espécie, né? Como tá aqui, ó. Tá vendo? De acordo com as suas espécies, né? Ok? Laminar, sem sinais massoréticos ou com sinais massoréticos, leminar, ok? Com sinais massoréticos. Espécies. De acordo, né, com o seu grupo lá, entendeu? Então, olha que interessante. Já que esclarecemos isso aqui, vamos terminar logo aqui, então, o verso... A gente parou no verso 29, não foi? Foi isso mesmo. Verso 29. Entendeu aí, né? Só queria esclarecer essa questão aqui, que eu acabei errando aí no vídeo anterior, então já que corrigimos isso aqui, tá ok, tá? Entendeu, né? Então vamos partir aqui pro verso 29, onde estávamos, onde acabou que a gente interrompeu aqui. Então no verso 29 diz o seguinte, que a divindade bíblica deu como mantimento as ervas do campo e também as frutas que possuem sementes sobre toda a face da terra para que o ser humano pudesse vir a se alimentar com essas frutas e com essas ervas. Claro que tinham frutas, né, gente, venenosas, então a pessoa tinha que ver qual fruta iria comer, né? Vamos combinar. Porque imagina, tem frutas, frutinhos assim, que são veneno, né? Então não é todo tipo de frutas que a pessoa ia lá, chegava e ficava pegando para comer, né? Na verdade, o Adão e a Eva aqui, antes do pecado, que a gente conhece bíblico, eles não tinham necessidade de se alimentarem, eles não sentiam fome nem sede. Se eles não sentiam fome nem sede, para quê, né? Tem então mantimentos para eles. Eles nem precisavam tomar banho, entendeu?
Eles não transpiravam, o corpo não fedia. Era um corpo assim, tipo, quase que imortal, praticamente. Então, eles não iriam, naquele momento ali que eles estavam ali no jardim, eles não iriam precisar de banho, de alimento, de beber água, nada disso. Entendeu? Absolutamente nada disso aí. Eu acho interessante que os animais, tipo as aves dos céus, os passarinhos, que também põem ovos, né? Botam ovos, enfim. Alguns répteis, né? Colocam ovos. E os passarinhos também, né? Enfim, enfim, vamos lá. Com relação aos pássaros, eu acho muito interessante que os passarinhos, eles sabem que tipo de fruta eles podem comer e quais os tipos de frutas venenosas que eles não podem colocar o bico deles ali, né? Não podem tacar o bico ali para comer, porque senão vão morrer, né? Vão morrer envenenados. Então, eu acho muito interessante isso, o fato desses animais saberem o que é uma fruta venenosa e o que não é uma fruta venenosa. E muitas vezes nós, os seres humanos, não sabemos fazer essa distinção, se a fruta é venenosa ou não. Então, uma dica bem interessante é para quando uma pessoa se perde, sei lá, no meio do mato, e acha algumas frutas, você tem que ver se os passarinhos eles estão comendo aquela fruta ou não. Se você não vê os passarinhos comendo aquela fruta, pode ter certeza que ali pode ser fruta envenenada, tá? Venenosa, na verdade, né? Então você não vai comer também, né? Imagina, se os passarinhos não comem a fruta, você também não vai comer, né? Porque pode dar ruim. Então, eu acho fascinante a questão dos animais terem esse conhecimento e é questionável quem deu esse conhecimento para estes animais, né? Como que eles sabem exatamente isso? Então, isso é interessante também. E com relação também à questão de quando os passarinhos, as aves dos céus, vão e, tipo assim, aprendem a voar, né? Elas não vão a nenhuma escola nem nada e aprendem a voar, né? Então isso é muito legal. Muito legal mesmo. É como se tudo na natureza tivesse sido projetado e planejado. E alguma força, algo assim, vai, como que eu posso dizer, dirigindo os acontecimentos da vida, né, dessa realidade, dessa existência, e isso é muito interessante. Então eu quero que você tenha em mente a seguinte informação também que é importante. Nós temos um cenário em que a divindade bíblica apresenta, como que eu posso dizer, um cenário assim, um ambiente repleto de frutas, de ervas e tudo mais. Só que o Adão e a Eva, eles não tinham necessidade de se alimentarem, não tinham necessidade de se alimentarem com frutas. Eles não sentiam fome nem sede. Imagina só, nem banho precisavam tomar antes do pecado, tá bom? Do livro de Gênesis, que foi lá comer do fruto. Mas eu já disse no vídeo anterior que já comeram anteriormente desse fruto aí do conhecimento do bem e do mal. Pela primeira vez. E então adquiriram o conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Isso antes do Gênesis bíblico. Então, gente, a Bíblia diz claramente que o povo perece por falta de conhecimento. Se aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha um conhecimento ali do que era bom e do que era mal, por que que a divindade bíblica iria proibir o ser humano de comer daquela fruta? Você não se pergunta? Por isso, imagina, algo que vai te dar conhecimento, sabedoria, entendimento. Para você entender aquilo que é bom e aquilo que é mal, é ruim? Não, não é ruim. Então a gente tem que ver exatamente isso que eu estou falando. O livro de Gênesis vai acabar trazendo várias histórias mescladas uma na outra. Então vai trazer alguns relatos do que foi projetado e colocado no destino e do que aconteceu depois que esse destino foi projetado, porque o livro de Gênesis, os acontecimentos bíblicos acontecem todos por meio de um roteiro que foi estabelecido pelos principados e potestades das regiões celestiais.
pelos arcontes, tá? Que são, arcontes é uma palavra que vem, enfim, vem do grego, foi pro latim, virou arcontes, né? E aí a gente fala assim, hoje no latim moderno, português Brasil, arcontes, que significa governante, principal, chefe, o primeiro, o princípio, o começo, tá? Ou seja, é um governante, são governantes. Então, olha que coisa. Então, isso é uma coisa para a gente ficar pensando. Bom, se eles não precisavam comer nem beber, para que frutas? Né? Para que frutas? Para que, então, projetar? Imagina, teria como evitar colocar a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal ali? Sim, mas tinha que seguir o roteiro, entendeu? Então, o fato de Adão e Eva terem, na Bíblia, no relato bíblico, terem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, faz parte do roteiro do destino. Então, aquilo é uma coisa que não se podia evitar de forma alguma. Não tinha como evitar falar, se não acontecesse. Sim, iria acontecer. Não tinha jeito, gente. Não tinha como não acontecer. Aquilo ali já foi colocado ali, planejado, pré-definido para acontecer daquele jeito. Só que tem uma história anterior, antes do Gênesis bíblico, que a Bíblia, o Gênesis bíblico, traz de forma muito discreta. Coisas, por exemplo, que a gente vai ver na Bíblia, que a gente vê muito aqui na questão dos alimentos. Se não tinha necessidade de comer, para que isso aí tudo, né? Enfim, vamos ler aqui. Então a gente vê aqui que foi dada aqui uma dieta, praticamente aqui uma dieta vegana, né? Uma dieta vegana para a humanidade. Antes do pecado aqui, antes de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pela segunda vez, esse é que tá o detalhe, pela segunda vez. Pela segunda vez. Você não acha estranho na Bíblia Adão saber os nomes dos animais? Ele saber o nome de Eva? Tipo assim, a divindade bíblica não falou para Adão, Adão, você vai colocar o nome da sua esposa Eva, viu? Que é uma palavra hebraica que significa vida ou vivente. Como é que Adão sabia que o nome dele era Adão? Será que foi Deus que foi falar, eu vou... Então, simplesmente, tipo assim... Não, gente, ele sabia que ele tinha esse nome. Que ele recebeu esse nome, mas, tipo assim... Ele não entendia o porquê, como, de que forma ele tinha todo aquele conhecimento. Por exemplo, como que Adão sabia os nomes de todos os animais? Aí tem alguém que vai dizer, mas Deus deve ter ensinado a ele quando... Não, porque a Bíblia é muito clara, diz que Deus trouxe os animais até Adão para ver como esse os chamaria. Ou seja, para fazer um teste, para ver se Adão sabia realmente, tinha um conhecimento dos nomes de todos esses animais ou não. E Adão tinha. Então Adão ele não entendia, nem ele nem Eva, como que eles tinham conhecimento se aquilo não foi ensinado para eles ali. É o que eu disse. Na Bíblia, gente, hebraica, vai relatar que essas almas, tanto da humanidade, Adão e Eva, como as almas dos animais, estavam presas na terra, retidas na terra. E aí a divindade bíblica só vem chamando essas almas para elas saírem da terra e adquirirem um corpo material, puramente material. Eu já expliquei que a alma ela tem a sua dualidade, tá? Matéria e antimatéria. Então isso é interessante, olha só. Então, verso 30 diz: E todos os animais da terra, tá vendo? Aqui repete de novo a mesma expressão aqui, ó. E todos os animais da terra, aqui, ó. E todos os animais da terra, ou e para todos os animais da terra, mas a verdade é que a palavra hebraica aqui não tá a palavra para animal, não tá a palavra vida aqui, no feminino é singular, tá? Aqui, ó. Como acontece lá no verso, como acontece aqui no verso, cadê, gente? Aqui, como acontece aqui no verso 25, tá vendo? Que diz vida
da terra ou a terra viva, né? Que eles traduzem simplesmente como animais selváticos, mas aqui está a palavra vida. Então, essa letrinha rei ou rai aqui pode ser utilizada, geralmente é utilizada como um artigo, mas também pode vir a se encaixar aí, no caso, em alguma tradução, eles podem colocar aqui uma preposição. Pode acontecer isso também, tá? Tá ok? Para poder enquadrar aí para fazer uma tradução, como é que eu posso dizer, que seja entendida da melhor forma. Então, se aqui fosse fazer uma tradução literal, aqui ficaria: e para toda a vida da terra, e para toda a vida, desculpe, deixa eu aceitar isso aqui. O verso, que é o capítulo 2, eu tô no capítulo 1, né, aqui, capítulo 1, verso 30, que diz aqui, ó: e para toda a vida da terra, aqui, tá vendo? Da terra ou para toda a terra viva, alguma coisa assim, ficaria estranho, imagina. Aí a pessoa iria ler assim, a pessoa ia falar: oxi, como assim? Toda a terra. Até a pessoa decifrar que isso aqui tá falando dos animais, da terra, nossa, ia demorar muita coisa. Então o tradutor vai e coloca aqui, ó: e todos os animais, só que aqui tá a palavra hebraica, no lugar da palavra animais, tá a palavra vida. Vida no hebraico, no singular, feminino, ok? Vida. Então isso é uma coisa interessante. Aqui, ó, vou destacar para você. Tá vendo aqui, ó? A palavra vida no hebraico, no singular, é no feminino. Pronto, agora prestei atenção aí, aceitei. Tá vendo it no final? It, que dá esse feminino, a palavra vida, ok? E eu acho interessante que faz a questão de destacar aqui que a força vital desses animais, dos seres vivos, é uma vida, só que uma vida feminina, né? Uma força vital assim de uma energia feminina. Então, eu acho interessante o porquê que a Bíblia hebraica faz essa questão aqui de ressaltar essa vida no feminino, literalmente. A gente sabe que a palavra vida em português tá no feminino, né? Vida tá no feminino, enfim, é singular em português, vida é feminino. E no hebraico acontece isso também, né? Aqui no caso na expressão é Hait. Mas a Bíblia hebraica, ela vai usar assim no feminino e tem vezes que ela vai usar a palavra vida no masculino. Então vai depender do texto e do contexto ali e do que realmente esse texto da Bíblia quer dizer, né? Então, eu espero que você preste atenção na seguinte coisa. Essa palavra vida aqui, ó, no hebraico, Hait, no feminino, Hait, no feminino, vida, no feminino, é singular, plural não, tá? Singular, desculpa, isso, singular, presta atenção. Essa palavra aqui, ela tá totalmente relacionada com a Eva, com a fêmea, entendeu? Você consegue entender por que você acha que a mulher passou a ser chamada de... Ela recebeu o nome de vida, Eva, a fêmea. Recebeu, né, que você conhece como Eva, ou como eles falam no hebraico moderno, Ravá. Por que que Eva recebeu esse nome, né? Em hebraico, o nome vida em hebraico, para ser utilizado como nome próprio para ela, essa palavra aí hebraica. Por quê? E por que que na Bíblia hebraica a vida dos seres vivos está relacionada, essa palavra vida, ela aparece no feminino? Por quê? Se ela pode aparecer no masculino, como é o caso da palavra, da primeira expressão hebraica lá, que eu já expliquei do início da Bíblia, Bereshit ou Barashit, né? Então, essa palavra Reshit ou Rashit significa cabeça no hebraico, no feminino. Então, esse it dá esse feminino aí no hebraico e no singular, ok? Plural é ot no final. E singular é it, feminino. Ambos, ot e it, são femininos, tá? Aí destaca aí o feminino da palavra, tá ok? Então isso é interessante. Então olha só aqui, ó. Então vai dizendo aqui, né?
E aí diz também que todas as aves, tá vendo? Todos os seres alados, então isso abrange um grande grupo. Então tudo que tem pena, gente. Porque quando fala aqui, ó, eles colocam aqui simplesmente como aves ou como, enfim, todos os seres alados, tipo, pode ser seres alados, né? As coisas que tenham asas, podem voar. Tipo os is, né? A gente tem os is, que é no caso aí é o rei das aves dos céus. Você deve estar se perguntando, que negócio é esse? Que trem é esse? É o Zis. O Zis, ele é tipo um animal mitológico. Ele aparece na mitologia judaica, mas, detalhe, ele também aparece na Bíblia, tá? Inclusive na tua Bíblia aí, em português, só que eles traduzem, aparece na Bíblia hebraica, só que eles traduzem o Zis, a palavra Zis, como animais selvagens. O que não convém, o que está totalmente errado, porque o Zis, ele é um pássaro, tá? Gigante, tipo no nível Leviatã, tipo, tipo na questão aí de comparação com o Leviatã, de comparação com o Behemoth ou Behemoth. Então nós temos aí os reis, né, das aves dos céus, que é o Zis. Temos o Behemoth ou Behemoth, que é o rei dos animais, do gado, dos animais selvagens da terra, que andam pela terra. E temos o rei, digamos assim, o que impera sobre os répteis, que é o Leviatã, tá? Que é um dragão, ok? Geralmente dragão põe ovo, coloca ovo, né? Enfim, ovos por aí, enfim. Mas esses dragões que a Bíblia cita, eles não são mais vistos por pessoas, né? Mas aparecem muito nos relatos de povos antigos, na cultura dos povos antigos e tudo mais, ok? E aí continua o texto, e todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, que tem fôlego de vida, ou melhor, que tem alma, que tem essa palavra hebraica para a alma, né? Nefesh, ou como eles falam com sinais massoréticos, nefesh, ou sem sinais massoréticos, napash, que quer dizer o que? Tem a ver com fôlego, tipo a mulher que fica ofegando, sabe? Isso. Tá ligado ao fôlego de uma mulher. Tá relacionado ao ofegar de uma mulher, entendeu? Não ao fôlego de um homem, mas de uma mulher. Então, focando aí no feminino. Por isso que em muitas outras culturas, enfim, algumas culturas por aí, alguns mitos, algumas coisas, e até mesmo nos apócrifos, na própria Bíblia aqui, hebraica, a alma ela vai aparecer como? Como uma figura feminina. Como uma figura feminina, como eu posso colocar melhor? Deixa eu dar uma pausa aqui por conta do barulho. Bom, retornando aqui, tá? Acho que agora dá pra continuar. Como uma figura feminina, não, como que eu posso dizer? Ela acaba sendo a alma acaba sendo expressada, né, nos apócrifos, até mesmo na Bíblia hebraica, como algo, tipo assim, o feminino, tá? Como algo feminino, presta atenção. E por que isso acontece? A alma, né? Ela tem, tipo assim, ela é comparada à imagem feminina, à figura feminina na Bíblia, nos apócrifos, na Bíblia hebraica, tudo mais. Por quê? É longa história, tá, gente? As almas, elas existem porque, como que eu posso dizer, aconteceu meio que um bug na criação. Ou você acha que a divindade bíblica é perfeita, tá? Vamos pôr assim, na verdade é alguém que é muito, muito, muito infinitamente além de uma divindade, né? Porque as divindades tiveram a sua existência aí desse alguém que é muito superior, infinitamente superior a qualquer Deus, infinitamente superior a qualquer Elohim. E tipo assim, é uma força assim ativa, uma existência assim, nossa, enfim, que faz tudo e todas as coisas existirem. Então, a alma, ela veio à existência por causa de um erro de alguém, porque nem teoria o projeto era para ficar criando só espíritos, porque os espíritos são superiores às almas. Só que aí acaba surgindo na criação a matéria e as almas. E por isso que a Bíblia faz questão de dizer
que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora você fica pensando, calma aí, não pereça, mas tenha vida eterna? Quem vai perecer? A alma. Então a alma, por que a alma ela pode ir para o inferno e não ir para o inferno? Porque tem essas duas possibilidades para a alma. Porque a princípio era para existir só os espíritos. Entendeu? Que são perfeitos, plenos, e eles não vão pender para o lado ruim, não vão, entendeu? Praticar coisas erradas, imoralidades, um monte de coisa errada. Os espíritos não praticam, tipo, ações más, né? Perversidade, essas coisas. A não ser os espíritos falsificados das autoridades, que não são bem espíritos, são, como já diz, né? Falsificados, que a Bíblia chama também de espíritos impuros, que são os falsos espíritos de muitas autoridades aí, principados e potestades das regiões, que são os principados e potestades das regiões celestiais, de Efésios 6:12, tá? Então, preste atenção, por favor. Preste atenção. Então, tem almas, como é que eu posso dizer aqui de forma que não vai ficar ruim, né? No caso aqui, sei lá, por causa do YouTube. Tem almas, gente, que elas vão ser, como que eu posso dizer? Elas existem, mas um dia elas vão deixar de existir. Você conseguiu entender? Imagina que você tem um monte de coisa no teu celular e você quer liberar espaço. O que é que você faz quando você quer liberar espaço? Se você tem o seu celular, o seu computador e pega um vírus no seu celular ou no seu computador, entra um vírus, o que é que você faz? Pois é, para tirar isso daí, entendeu? Então, qual é a proposta da divindade? Deus amou o mundo, mas amou o mundo o quê? As almas que vieram a surgir na criação. Porque a alma, ela é dual. Ela é uma mistura de matéria e antimatéria, de espírito e matéria. E você sabe que luz, ou seja, uma mistura de luz e matéria. Você sabe que a luz, ela é antimatéria, ok? Energia é antimatéria, tá certo? Então, a alma é como se ela fosse uma mistura da luz com as águas primordiais do grande abismo de Gênesis, capítulo 1. Entendeu? Então, a alma, ela tem em sua composição as águas primordiais do grande abismo do livro de Gênesis. É aí que está o nascimento das almas, ok? Aqui nesse universo material. Você só existe porque alguém acabou criando meio que por acidente, porque a ideia não era criar matéria, não era criar almas, era criar tudo espiritual. Só que se alguém for fazer algo sozinho ou sozinha, dá ruim. É por isso que é melhor 2 do que 1. Entendeu? Por isso que Cristo diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Mas se tiver uma pessoa só sozinha, como é que fica? Fica mais difícil, fica complicado, entendeu? É a mesma coisa de um relacionamento. O relacionamento ele só funciona se tiver 2. E os 2 ali terem, né, reciprocidade um com o outro. Um para com o outro. Então, um relacionamento sem reciprocidade não funciona. Ok? Então, tem que ter o mesmo pensamento, os mesmos objetivos, as mesmas crenças ali. Tem que ter um nível de parceria ali para poder funcionar. Então, essa é a questão também com relação ao que fez, né, digamos assim, acabou ocorrendo aí a criação desse universo material, da matéria, da alma. Então, a tua alma só existe hoje, e você só existe porque o teu eu, a tua alma, por causa de alguém aí, digamos, né, que é uma força ativa feminina que acabou fazendo surgir as almas no universo, ok? Na criação, porque não existiam almas antes. E aí a divindade bíblica principal é aquele alguém que está acima de todas as divindades e que é infinitamente além de uma divindade, olhou assim e falou, nossa, eu amei essas almas. Vamos fazer algum plano aí de resgate para poder salvar as almas que se arrependerem, entendeu, gente? Então o próprio diabo e Satanás original, ele é uma alma. A primeira alma que veio existir na criação. Só que as pessoas não sabem disso. Por que elas não sabem disso? Porque elas não entendem as palavras de Cristo,
têm dificuldade em entender a Bíblia e os apócrifos. Então, e as pessoas confundem muito o diabo e o Satanás original com o anjo rebelde. O anjo rebelde também é chamado de diabo, também é chamado de Satanás, sim, mas ele não é o diabo e o Satanás original, ok? Porque esse anjo ele só veio à existência, nossa, uma eternidade depois que o diabo e o Satanás original existiu, veio à existência. Nasceu junto com a matéria dos céus e da terra. Então isso você precisa entender, ok? O diabo, desde o surgimento dele, ele mente. O diabo e o Satanás original. Ele é mentiroso, homicida, enfim. Um ímpio. O diabo e o Satanás original. Só que o anjo rebelde, ele viveu uma eternidade em perfeição. Até que um dia se achou o quê? Imperfeição, maldade nele. Mas o diabo e o Satanás original não. Ele já nasceu ruim, praticando o que não presta, um ímpio. Entendeu? Já era uma alma que não valia nada. O diabo e o Satanás original. Era não, é uma alma que não vale nada. Entendeu? E esse diabo e Satanás original, ele está nos céus. Eu já expliquei que existem vários céus, além desse céu azul. E ele está em um desses céus, acima desse céu azul aqui. Ou seja, em cima das nossas cabeças. Com esses principados e potestades de Efésios 6:12. Por isso que diz em Apocalipse que o dragão e a serpente original, que é o diabo e Satanás original, será derrubado dos céus. E vai cair aqui na terra, junto com as suas estrelas, que são esses principados e potestades das regiões celestiais de Efésios 6:12. Ok? Que são seres das trevas. Porque tem gente que pensa que no céu, acima das nossas cabeças, ou melhor, desculpe, nos céus, acima de nossas cabeças, só existem seres bons, maravilhosos. Não, gente. Tem uns capetas ruins mesmo. Tipo assim, desculpe, tem uns trem ruim mesmo, uns capeta ruins, sabe? Mesmo, de verdade. Então, isso é complicado, um pouquinho complexo, sim, muitas pessoas não entendem isso, e isso acaba criando, como que eu posso dizer, dificultando o entendimento das pessoas com relação à Bíblia. Por que aqui na Terra acontece tudo que aconteceu? Por que Adão e Eva? Por que Eva, no caso, a divindade bíblica diz para Eva que ela iria sentir dores de parto, que Adão ele iria comer o pão dele, só que com um trabalho árduo. Então, tipo assim, tem essas coisas. E aí tem gente que pensa assim, bom, Deus disse essas coisas para Adão e Eva porque estava os amaldiçoando. Não, gente, a divindade bíblica não amaldiçoou Adão e Eva, não. Nem a terra. Aquilo tudo ali estava no roteiro. Alguém, quando estava projetando o destino, é que foi lançando essas maldições. O que a divindade bíblica aqui do livro de Gênesis, da Bíblia, que está seguindo o roteiro, ele só vai exatamente o que eu já disse, seguindo o roteiro e avisando para Eva, você realmente, você vai gerar filhos, sim, é a parte boa, o lado bom desse yin yang. O lado ruim é que você vai sentir dores de parto. E falou para Adão, o lado bom desse yin yang aí é que você vai poder comer o seu pão. E o lado ruim é que vai ser por trabalhos árduos, você derramando o suor do seu rosto. Então não vai ser fácil, Adão, para você conseguir o seu pão. Você vai ter que dar duro, entendeu? Trabalhar mesmo. Então é isso, gente. É o que acontece hoje. Então tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Que foi projetado isso no destino, né? Tipo o esquema yin yang em tudo. A energia positiva, a energia negativa. O bem e a luz imperam aqui nesse universo, em todas as coisas aqui, principalmente aqui na Terra. Então a divindade bíblica não amaldiçoa Adão e Eva, não. Quem entende a Bíblia assim, sinceramente, precisa examinar de novo a Bíblia, analisar novamente, porque, gente, como que alguém que é bom vai, tipo assim, sair amaldiçoando todo mundo, falando, vou amaldiçoar você, que aquilo. Como que alguém que lança bênçãos vai, tipo assim, criar maldição? Não, ele só tá avisando, ó, vocês foram por esse caminho errado aqui, as consequências são essas e essas e essas. Então ele vai dizer, vai acontecer isso e isso com vocês, de ruim. Porque você vê na Bíblia que a divindade bíblica sempre vai avisando e dizendo, por favor, me obedeçam. Façam o que é certo, o que é reto, o que é íntegro.
para que tudo corra bem para vocês, para que vocês sejam abençoados. Porque praticando o bem, se vocês me obedecerem, vocês terão a bênção. Mas se vocês me desobedecerem, descumprirem as regras que eu sei que vocês precisam cumprir, vocês vão receber o quê? A maldição por recompensa. Então, quando nós fazemos escolhas erradas, nós estamos plantando sementes. Quando você faz uma escolha certa, você pratica ações boas, corretas, retas, justas, íntegras, você está plantando sementes, entendeu? Então, na Bíblia existe a lei da semeadura. Então, o que você plantar, você vai colher. Então, praticamente, na verdade, não é nem culpa da divindade bíblica o fato de alguém estar sofrendo, né? De alguém ter sido amaldiçoado, de alguém ter... Não, gente, isso foi colocado no roteiro, a divindade bíblica simplesmente avisa e diz, vai acontecer isso e isso, eu tô avisando a você, e aí todo mundo pensa assim, bom, Deus amaldiçoou todo mundo, mas não foi bem assim. Então tem uma história anterior aí que poucas pessoas conhecem. Geralmente quem mexe com essas coisas aí que eles mexem, né, gente, com algum grupo esotérico aí, ocultista, eles sabem de algumas informações, sim, mais do que muitas pessoas, mas eles também estão meio que confusos, ou seja, enganam para serem enganados. Então tem essa questão, se você engana, você vai ser enganado também, porque tudo que você planta, você vai colher. Então tem a lei da semeadura no universo. Por exemplo, ninguém vai plantar uma semente de abacate para colher jaca, né? Ninguém vai plantar, por exemplo, o limão, um pé de limão para colher laranja, só se a pessoa fizer um clone, né? Fizer ali um clone, um enxerto. Aí pode até funcionar, mas se você cortar o caule ali embaixo, e aí vai brotar, né? Ali onde você fez o corte, abaixo daquele enxerto ali, onde você fez o clone, vai só dar limão, entendeu? Então, quando brotar de novo ali, entendeu? Vai produzir só limão, então não vai produzir. Você entendeu, né? Então, se você planta, se a raiz da planta é que vai definir os frutos que essa planta ela vai dar. Se você não fizer modificações genéticas ali na planta, né? Porque você sabe que fazer clones, enxertos, tudo mais, é fazer modificação genética nas plantas. As plantas, elas possuem genes? Sim. Os animais também, assim como nós, os seres humanos. Então, você fica pensando, se as plantas possuem genes e pode fazer manipulação genética com as plantas, assim como se faz como também é possível fazer manipulação genética com os animais e com os seres humanos, aí você já vai pensando, né? Então, quer dizer que toda a matéria existe genes. De onde vem, então, esses genes, esse DNA tudo, gente, uma cebola tem DNA, para você ter ideia. Então, inclusive até tem vezes, né, que em sala de aula utilizam até a cebola para poder ter uma aula prática de DNA, enfim. Então, isso é uma coisa interessante para a gente ficar pensando, tá bom? Então, a gente fica pensando de onde vem, então, toda essa informação genética, né? Das plantas, dos animais, dos seres humanos, o DNA, essas coisas. Aí você fica pensando assim, pensa um pouquinho, vai refletindo. Porque imagina, você não pode ficar lendo a Bíblia assim, só por ler, não. Você tem que pensar no que você está lendo, tá bom, gente? Senão não vai adiantar nada você estudar a Bíblia. Porque tudo aquilo que você lê e estuda, que você acaba lendo ali, você tem que refletir e meditar depois. Você tem que pensar, para um pouquinho e pensa. Procura entender essa informação. Porque o nosso cérebro, ele funciona assim. O nosso cérebro é tipo um computador com uma memória praticamente infinita que você vai armazenando ali informações. Tem as memórias que são menos relevantes que o nosso cérebro ele vai jogando em um cantinho lá que deixa meio que esquecido, né? E tem outras memórias mais importantes que nós fazemos questão de lembrar e o nosso cérebro ele grava isso com uma grande precisão. Então, quando precisamos acessar aquelas informações, vamos e conseguimos, né? Com facilidade, bem diferente das memórias que podem ser chamadas de memórias temporárias ou arquivos temporários que o nosso cérebro ele armazena. Mas não é que é temporário,
É que a questão é que você tem dificuldade de lembrar, então parece que foi temporário, mas está tudo arquivado na nossa mente. Então, tudo que a gente vê e ouve, nós registramos isso e sentimos, né? Pelo tato, fica tudo registrado na nossa mente. Só que nem tudo isso, a nossa mente ela vai ficar processando isso tudo, não. Tipo assim, usando toda aquela informação, porque é muita coisa. Então, eu acho também essa questão, a mente humana, o cérebro humano e também dos animais, é uma coisa assim incrível, é uma máquina muito interessante, né? É muito interessante. É fascinante como que funciona o corpo humano e tudo mais, dos animais, né? Então, olha só. Então, a alma, ela tá ligada, né, relacionada a uma figura feminina, tipo o fôlego, uma mulher ofegante, né? Tipo uma mulher que tá dando à luz, um parto, fica ofegando, nesse sentido. Então, principalmente nesse sentido, né? Então, tá mais ligado, sim, realmente a alma, ela tá ligada e ela tá relacionada à figura feminina, tá? Ela é geralmente representada pela figura feminina. Aí, tanto a alma do macho como da fêmea, tá? Ok? Então tem alma que é macho e tem alma que é fêmea. Entendeu, né? Tipo os espíritos. Tem espírito macho e espírito fêmea. Mas num caso, por que que na Bíblia hebraica coloca a alma como uma figura feminina? Note a anatomia. Isso é uma informação também está na Bíblia, só que a Bíblia ela usa de muito mistério, né? A Bíblia hebraica, para poder falar de coisas apócrifas, fica vendo, ou seja, coisas ocultas, escondidas, coisas em mistério. A Bíblia hebraica ela vai fazer isso. Olha só, a anatomia da mulher, ela não deixa os órgãos genitais expostos, mas fica tudo escondido, guardado. Já a anatomia do homem masculino, tudo é exposto, exibido ali. Então tem um livro apócrifo bem interessante, eu não lembro agora o nome, eu não vou lembrar, eu acredito que eu não vou lembrar o nome agora, que vai falar sobre essa questão. E não é só um livro, né? Tem mais de um que vão falar sobre essa questão. Da aparência da alma arrependida, que fica como a figura de uma mulher, a anatomia ali na questão dos órgãos genitais, tá? Da parte genital, ou seja, não fica aquele negócio exposto, pendurado pra fora, não. Tudo fica pra dentro, entendeu? Entendeu? O homem não tem um órgão que fica pra fora do corpo, então, no caso, a alma redimida ou a alma que se arrependeu, que não é uma alma prostituta, como coloca assim na Bíblia e também nos apócrifos, acontece isso aí, tá? Dessa região íntima, tá? Da parte genital aí do masculino ser, como que eu posso dizer, escondida dentro do corpo. Então, vai continuar a imagem masculina, sim, mas essa parte aí do órgão genital, ele como que eu posso dizer, escondido, guardado para dentro, para não ficar expondo a nudez ali, as vergonhas, como coloca, né? No livro, as vergonhas ali daquela alma, ok? Entendeu, né? Então, você entendeu? Então, tanto faz a alma masculina ou feminina, vai ter isso aí, se for uma alma, como que eu posso dizer, prostituta, como coloca o livro, uma alma promíscua. E quando é uma alma arrependida, esses órgãos genitais são escondidos, tá? São colocados para dentro e não fica se vendo então essas vergonhas expostas aí, ok? Então continua a imagem masculina, a imagem feminina, só esse detalhe aí mesmo que muda quando a alma é redimida e arrependida, entendeu? Enfim, por isso que colocam geralmente aqui a alma como uma figura feminina, porque esse é o ideal da alma ficar no sentido de esconder as suas vergonhas, entendeu? É uma coisa interessante, né? Se você quiser acreditar nisso, você acredita. Se não, você também não precisa acreditar. Só pegue o que lhe for útil. Enfim. E aí a divindade bíblica deu uma alimentação vegana, tanto para os animais, todos os animais, os animais que hoje são carnívoros, tipo o leão, né? Temos a hiena também, vários outros animais, né? Enfim, que comem carne e nós também. Então, antes todo mundo comia
tinha uma dieta vegana, uma dieta vegetariana. Depois aconteceu que os animais passaram uns a matar os outros, né? Você sabe, né? Para comer um comer a carcaça do outro. Então nós somos como é que fala? Necrófagos, né? Então nós comemos a carcaça um dos outros, né? Os seres vivos, no caso nós, os seres humanos, comemos a carne dos animais, né? Para você ver, comemos então, somos tipo comedores de cadáveres. Isso mesmo, é isso que nós somos. Para você ver, né? E isso me fez lembrar também daquilo que fala da mitologia, parece que é na mitologia grega, isso mesmo, que fala do Deus que comia os seus próprios filhos para permanecer existindo, né? Parece que era Cronos, então isso é interessante. Muito interessante, tá? Interessante mesmo. E isso também dá uma ligação bem interessante com o tempo. O tempo ele vai correndo, né? Tipo assim, o tempo ele é implacável. E com o tempo, enfim, nós envelhecemos, a pessoa morre, depois nascem outras pessoas e por aí vai esse ciclo de nascer e morrer, nascer e morrer. É como se a pessoa estivesse realmente sendo, como que eu posso dizer, consumida, né? Comida aí, tipo, no sentido, tipo, na mitologia grega do Deus que comia os seus próprios filhos para continuar existindo, entendeu? Tipo isso. Aí no verso 31 diz: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Lembrando que esses dias aqui são contados. Esse sexto dia aqui, ele é contado conforme o modelo na visão da divindade bíblica, que 1000 anos para Deus é igual a um único dia, tá bom, gente? Então, esses dias que estão sendo contados aqui no livro de Gênesis são dias que equivalentes a 1000 anos. 1000 anos é igual a um único dia aqui, ok? Então, cada dia aqui, por exemplo, primeiro dia, 1000 anos, segundo dia, 2000 anos, terceiro dia, 3000 anos. E os anos vão contando assim, ó, do ano 0 até o ano 1000, primeiro dia. Do ano 1001 até o ano 2000, segundo dia. Do ano 2001 até o ano 3000, terceiro dia. Do ano 3001 até o ano 4000, quarto dia. Do ano 4001 até o ano 5000, quinto dia. Do ano 5001 até o ano 6000, sexto dia. Do ano, presta atenção, hein? Do ano 6001 até o ano 7000, sétimo dia. Beleza? É assim que o tempo está sendo contado aqui na Bíblia. E aí você fala, e como é que se comprova isso? Muito fácil. Depois a gente vai ver que a divindade bíblica diz para Adão o seguinte: Adão, você não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, no dia em que você comer, você morrerá. E aí tem uma grande polêmica nisso, que é o quê? Que é a questão de que as pessoas dizem o seguinte: fica vendo, tudo porque elas não examinam, não analisam, não estudam a Bíblia direito. Isso são teólogos que dizem o seguinte: eles têm aí meio que umas rivalidades aí com relação ao que é esse dia. Que Adão, que a divindade bíblica diz, no dia você morrerá. Só que Adão viveu 930 anos. Gente, a resposta está no primeiro capítulo do livro de Gênesis. Os dias aqui são contados, cada dia aqui é 1000 anos. É na contagem da divindade bíblica, não na contagem de dias do tempo Cronos, tá? Ou Cronos, do grego, entendeu? Para definir o nosso tempo aqui que nós utilizamos aqui embaixo. Não, não é isso não. Aqui, um dia aqui é questão de horas. Para a divindade bíblica, um dia é questão de anos. Anos, especificamente 1000 anos é igual a um único dia para Deus. Então, olha a diferença aí. Então, Adão viveu 930 anos, faltando apenas 70 anos para 1000 anos. Então, sim, Adão ele morreu no dia. Ele morreu no prazo dos 1000 anos. Agora, se Adão vivesse 1000 e tantos anos, mais de 1000 anos, aí sim ele não teria morrido no dia, mas depois de um dia, diante dos olhos de Deus, que é 1000 anos. Então lembra, do ano 0 até o ano 1000, para Deus é um dia, porque para Deus
1000 anos é igual a um único dia. Então é essa contagem que está tendo aí, por isso que Adão morre com 930. Antes as pessoas viviam mais tempo pelo seguinte motivo. Gente, a natureza material das pessoas antes do dilúvio, da época de Adão, o corpo de Adão, era um corpo mais resistente, tipo assim, se comparado com a nossa natureza hoje atualmente, entendeu? Então sim, iriam viver mais tempo, eles tiveram, né? Eva também morreu com 930, tá, gente? Porque lembra, ela é a contraparte dele. Depois eu vou explicar para você com relação à questão aí da Bíblia dizer que Eva veio da costela de Adão. Aí algumas pessoas até disseram que Eva, ela veio, né? Alguém levantou uma teoria, alguém até fez um vídeo que Eva veio do... Depois eu explico isso pra você. Do que fica entre as pernas, né, do homem. Mas não, gente, não é aquilo não, viu? Isso aí não. Isso aí não tem nenhum fundamento bíblico, nenhum fundamento apócrifo. Principalmente nos apócrifos não tem nenhum fundamento. Isso. E não tem lógica nenhuma isso na Bíblia hebraica. O que acontece é que tem a palavra lá que geralmente é utilizada, ela é muito traduzida como costela, mas se a gente for ver o sentido amplo dessa palavra, ela quer dizer lado. Lado de quê? Lado do corpo, tá? Desde da ponta dos pés até o topo da cabeça. Tudo isso, tá? Depois a gente vai ver isso aqui, esse vídeo já ficou muito grande. Mas enfim. Então aqui encerramos aí então o primeiro capítulo, a gente pode continuar a ler o segundo capítulo. Eu vou explicando para vocês aí conforme, da melhor forma possível, tá? E eu vou tentar prestar mais atenção para não cometer mais erros, né? Logicamente. Tudo por falta de atenção. Enfim, até mais. Obrigada aí e vai desculpando qualquer coisa.